Graça e paz, é um novo dia. Meu nome é Juliano Nascimento e você está no Devocional Kairós. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Pessoal, uma nova semana se iniciando e nós continuamos aqui no estudo da carta de Tiago. Agora já estamos no capítulo 3 desse estudo sequencial. E o assunto de hoje é justamente o domínio sobre a língua. Tiago já havia abordado esse assunto, de forma mais breve no capítulo 1, lá no verso 26 em diante. Eu já disse para vocês, que Tiago ele tem esse mecanismo na sua carta. Ele aborda alguns assuntos de forma mais breve e mais adiante na sua carta ele aborda os assuntos de uma forma mais aprofundada. De novo, isso se repete aqui no assunto do domínio sobre a língua. Mas eu já quero trazer uma pergunta para você. Como é você no domínio da língua, no domínio daquilo que você fala, no domínio daquilo que você diz para os outros? Você tem dificuldade de dominar a sua língua? Aquilo que você tem falado são palavras que louvam a Deus, palavras que edificam o próximo? Porque de fato é isso que o Senhor espera de nós, mas dominar a língua não é uma tarefa fácil. Por isso Tiago mostra o desafio que nós estamos diante dele, que é justamente o fato de dominar a língua. Não é à toa que o próprio Davi ele percebeu que sozinho ele não poderia dominar a sua língua e por isso ele pediu a ajuda de Deus. Ele pediu a ajuda do Senhor. O Salmo 141, verso 3 diz o seguinte: Coloca, Senhor, um guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Davi então reconhece que dependia de Deus para ter um domínio sobre a sua língua. E continuando o texto aqui da carta de Tiago, no capítulo 3, nós vamos de novo nesse mecanismo de fazer a leitura e já também fazer o comentário. Nós já começamos aqui com os versos 1 e 2 e Tiago diz o seguinte: Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois vocês sabem que nós, os que ensinamos, seremos julgados com maior rigor. Todos tropeçam de muitas maneiras. Se alguém não tropeça no falar, tal homem é perfeito, sendo também capaz de dominar todo o seu corpo. Olha só que interessante, Tiago ele já começa falando sobre o domínio da língua e já chamando a atenção daqueles que ministram a palavra, daqueles que ensinam, daqueles que estão em posição de mestres, Tiago ele ressalta aqui que muitos de vocês não procurem ser mestres, Muitos de vocês não procurem. Ou seja, o que Tiago está dizendo aqui, ele de forma nenhuma está desencorajando as pessoas a ensinarem a palavra, pregarem a palavra de Deus. Mas Tiago aqui ele está chamando a atenção porque exige um cuidado na pregação da palavra. Não vá pregar a palavra se você de fato não tiver certeza de um chamado, não tiver certeza daquilo que você vai fazer, daquilo que você vai ensinar. Há uma grande responsabilidade no ensino da palavra, Então aquilo que nós falamos, aquilo que nós ensinamos, ministramos sobre a vida das pessoas, isso exige grande responsabilidade. Imagine só que alguém vai ouvir e vai seguir um direcionamento orientado por aquele que ensinou a palavra. Isso é muito sério. Portanto, ele esclarece aqui, que nós sabemos disso, que os que ensinam a palavra, eles serão julgados com maior rigor. Aqueles que estão em posição de mestres, a cobrança será muito maior, justamente porque muitas vezes estão direcionando muitas pessoas. Muitas pessoas seguem o ensinamento do seu mestre, seguem o ensinamento que alguém passou. Por isso a importância da responsabilidade. Obviamente, Tiago não quer desanimar ninguém, mas Tiago faz esse alerta, Ou seja, ao pregarmos a palavra, ao ministrarmos a palavra, isso deve ser feito com responsabilidade, com temor a Deus, com dependência do Espírito Santo de Deus, a fim de que o ensino seja coerente com a palavra de Deus. Qualquer ensino que não seja coerente com a palavra de Deus, nós haveremos de ser julgados por isso. Nós haveremos de ser cobrados por isso e cobrados com maior rigor, porque de fato nós estamos na posição daqueles que ensinam a palavra. Mas continuando, Tiago, a partir do verso 3 aqui, ele vai trazer alguns exemplos também, pelo menos 3 exemplos relacionados com esse domínio da língua que é um desafio. Verso 3: Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo, não é verdade? A gente percebe que quando se monta num cavalo, coloca apenas um freio na boca dele e com isso
controla toda a direção que o cavalo vai. Verso 4. Tomem também como exemplo os navios. Embora sejam tão grandes e impelidos de fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. De fato, um navio grandioso, um navio grande de todo aquele porte, o leme, uma pequena peça que vira para a esquerda, vira para a direita, ela direciona todo o navio. Então o leme é responsável pela direção de um grande navio. Olha só, uma peça tão pequena que tem uma função tão importante, ela tem ali aquela função primordial no direcionamento do navio. Verso 5. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Olha só que interessante, Tiago faz essa comparação. Olha só, o cavalo ele é direcionado apenas pelo freio da boca, um pequeno detalhe, algo pequeno. O navio é direcionado pelo pequeno leme, que leva um grande navio. Da mesma forma, a língua, que é um pequeno órgão, ela se gaba de muitas coisas, de coisas grandiosas. Assim é a nossa língua. E ele traz aqui algo interessante também, dizendo que um grande bosque ele é incendiado por uma simples fagulha. Nós observamos que há muitos incêndios, né? Principalmente no meio do ano, no período de seca, e geralmente a maioria dos incêndios começam com uma pequena fagulha, principalmente beira de estrada, né? Às vezes as pessoas jogam uma bituca de cigarro e é o suficiente para que isso produza um enorme estrago. Mate vários animais, produza um grande desastre, prejudique muitas pessoas, façam com que muitas pessoas fiquem sem água, devasta grandes áreas, move para que o corpo de bombeiros vá ter uma intervenção para amenizar aquele incêndio. Então tudo isso começa com a pequena fagulha. E semelhantemente, a língua também é dessa forma. Muitas intrigas, muitas divisões de família, muitas confusões mundo afora começam com uma pequena fagulha. Uma pequena palavra maldita, maldita nos dois sentidos, né? Maldita de que é uma mal palavra e maldita no sentido de ser dita numa hora errada. Então nós devemos cuidar com aquilo que falamos, porque às vezes uma fagulha pode criar uma enorme confusão, um grande problema entre as pessoas. E nós com certeza observamos isso dia após dia, né? Às vezes um casamento passa por grandes confusões porque às vezes o esposo ou a esposa não cuidou naquilo que fala. Uma família entra em grande divisão porque alguém não cuidou com as suas palavras e aí a discórdia vem sobre a família. Algo terrível que começa apenas com a língua, um pequeno órgão tão pequeno, mas que produz tão grandes coisas. Verso 6. Assim também a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Olha só, a língua é um órgão tão pequeno, colocado aqui no nosso corpo, mas que produz tão grandes coisas. Então, nós devemos vigiar naquilo que falamos, nós devemos cuidar com aquilo que falamos. Quantas pessoas nós ouvimos, né, muitas vezes, e essas pessoas estão magoadas porque ouviram coisas terríveis. Essas pessoas ouviram coisas que a magoaram profundamente. Essas pessoas estão em profundo sofrimento porque ouviram algo de alguma pessoa que a machucou de forma tremenda. Isso produziu um grande estrago. Eu queria lembrar vocês do texto de Marcos capítulo 7, verso 20 a 23, que tem tudo a ver com o que a gente está dizendo aqui. Olha só esse alerta do Senhor Jesus, verso 20 do capítulo 7 de Marcos. E continuou: o que sai do homem é que o torna impuro, pois do interior do coração dos homens vêm os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males vêm de dentro e tornam o homem impuro. Então, o que contamina, que Jesus está ensinando, não é aquilo que vem de fora, mas aquilo que vem de dentro para fora. Ou seja, o homem, após ter sido contaminado pelo pecado, nós perdemos algo que se chama o domínio próprio. Então, o homem, na condição de escravo do pecado, ele anda sem domínio próprio.
ele é escravo do pecado, ele não consegue dominar a sua língua, não consegue dominar aquilo que fala, e do seu interior produz sempre coisas horríveis, coisas que machucam, coisas que são como um veneno na vida das outras pessoas. E isso é algo terrível. Por isso o homem carece da restauração que vem de Deus, carece da regeneração que só Deus pode produzir. Ele carece de ser habitação do Espírito Santo, a fim de que o Espírito Santo produza o domínio próprio, a fim de que o Espírito Santo nos leve à condição de dominarmos a nós mesmos. Então é praticamente impossível o homem, na condição de pecado, de escravo do pecado, dominar a sua própria língua. E como nós vimos aqui o alerta de Tiago, essa língua tão pequena produz coisas terríveis. Mas não deve ser assim. Versos 7 e 8. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Olha só como Tiago usa exemplos da natureza para ilustrar essa condição de sabedoria humana, né? De fato, o homem produz coisas belas. A gente vê coisas que são impressionantes, não é verdade? Um elefante, por exemplo, um animal tão grande. O homem consegue dominar um animal desse? Um leão, um animal tão feroz? O homem lá no circo estala o chicote e o leão obedece. Olha só que coisas maravilhosas o homem consegue fazer, mas o homem, mesmo assim, não consegue dominar a sua própria língua. Ele domina, faz coisas grandiosas do mundo afora, domina a criação, mas ele não domina a sua própria língua. Por quê? Porque ele é corrompido pelo pecado. O pecado tirou do homem esse domínio próprio. O domínio próprio que só pode ser restaurado, como eu disse, através da ação de Deus, através da ação do Espírito Santo na vida do homem. Então Tiago aqui, ele expõe esse prejuízo do pecado que causa a falta de domínio próprio no homem. Mas continuando, versos 9 a 12, já finalizando, ele diz o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Com essas palavras, Tiago está querendo mostrar para nós que existe uma coerência na criação. De fato, nós não vemos uma figueira produzindo azeitonas, nós não vemos uma videira produzindo figos, porque a criação ela cumpre a rigor o papel ao qual ela foi criada. Então, uma árvore frutífera, ela produz aquele fruto ao qual ela foi designada. Estranho seria se um pé de laranja produzisse bananas, por exemplo. Então, a criação ela obedece a rigor, aquilo que é o seu propósito. E Tiago aqui faz essa provocação: não deveria acontecer o mesmo com a nossa língua? Não deveria acontecer o mesmo com aquilo que nós falamos? A nossa língua não deveria ser usada para louvor de Deus, para a glória de Deus, para a glorificação do nome do Senhor? Porque de fato é para isso que nós fomos criados, para louvor de Deus, para a honra e glória do Senhor. Então, a nossa língua, esse é o propósito real daquilo que falamos, daquilo que dizemos. Então nós devemos cuidar para que aquilo que nós falamos não seja algo ligado à maldição, não seja algo ligado àquilo que não é a vontade de Deus, que não leva à glória de Deus. A nossa língua não deve ser como uma fonte que jorra água doce e jorra água salgada. Então, Tiago faz esse exemplo aqui, esclarecendo muito bem isso para nós. Mas é aí que está o desafio, meus irmãos. O ato de dominar a língua, o ato de dominar aquilo que nós falamos, inclui o chamado domínio próprio. É impossível alguém dominar a sua fala, dominar aquilo que diz, se ele não tiver domínio próprio. É necessário exercer o domínio próprio. Mas como eu disse, a partir do momento que nós somos contaminados pelo pecado, o domínio próprio do homem foi afetado de forma terrível. O pecado produziu coisas horríveis em nós, até o ponto que os homens estão descontrolados, as pessoas estão descontroladas, não dominam a sua língua. Mas ainda há salvação, ainda
a chance de nós dominarmos a nossa língua, e isso vem através, como eu disse, da ação do Espírito Santo em nós. Quando entregamos a nossa vida em Cristo Jesus, nós recebemos o Espírito Santo, nós nos tornamos morada do Espírito Santo, e o Espírito Santo leva-nos a produzir o fruto do Espírito Santo, que inclui inclusive o domínio próprio. Como diz Gálatas capítulo 6, versos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. O Senhor nos traz em Cristo Jesus uma restauração que ela melhora a cada dia, porque nós vamos crescendo em santidade enquanto estamos nessa terra, mas haverá um dia em que seremos glorificados, receberemos um corpo glorificado, não teremos mais a presença do pecado. Mas enquanto isso não acontece, é necessário que nós lutemos contra a influência do pecado que existe em nós. É necessário buscar exercer o domínio próprio, e o Espírito Santo nos capacita para isso. Meu irmão e minha irmã, se você crê em Cristo, você é capaz de dominar a língua, você é capaz de dominar aquilo que você fala. Então busque sabedoria, busque forças através do Espírito Santo de Deus, busque sabedoria na palavra, para que as suas palavras sejam benditas, para que aquilo que você fala sejam palavras abençoadoras, palavras que edificam, palavras que glorificam a Deus. De forma nenhuma, a nossa boca deve proceder bênçãos e maldição. Não deve ser assim. Nós somos criados para louvor de Deus, e assim nós devemos proceder, e o Espírito Santo de Deus nos capacita para isso. Se esforce, busque sabedoria, dependa do Espírito Santo, e certamente você conseguirá dominar a língua, dominar aquilo que você fala. Não é uma tarefa fácil, mas também, com a ajuda do Espírito Santo, não é mais uma tarefa impossível. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Esse é o nosso Devocional Kairos de hoje. Permitindo o Senhor, eu volto mais uma vez amanhã.